Paz, Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma aula da EBD. A aula que nós vamos estudar agora é a aula de número 8, a batalha contra Ai. É isso mesmo. Meus irmãos, o texto do dia está em 2 Crônicas 7,14 e também o texto bíblico base para esta lição será usado ainda no livro de Josué, capítulo de número 7. Meus irmãos, a gente vai usar o mesmo mapinha, tá, da aula passada, que é da aula de número 7. A diferença é que eu adicionei a cidade de Betel, que fica aqui nas costas de Ai. E por que a gente vai usar que eu adicionei Betel? Porque Betel foi uma das cidades que Josué usou para fazer a emboscada, né, contra os moradores de Ai. Amém? Meus irmãos, vamos lá. Essa aula vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é o pecado, né? O pecado de Acã. Aí na epígrafe da Bíblia está escrito assim, ó, no capítulo 7 de Josué: o pecado de Acã, e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Meus irmãos, o pecado é uma das consequências que derruba a vida do cristão. O pecado ele traz para nós prejuízos muitas das vezes irreversíveis e irretomáveis, que não tem como ser consertados. O pecado ele traz marcas traumáticas, e eu costumo dizer também que o pecado ele traz 3 tipos de sentimento para o homem, né? Ele traz o medo, a culpa e a fuga. Olha só, olha que interessante. O pecado traz para o homem o medo, a culpa e a fuga, né? O pecado traz 3 tipos de sentimentos. E o pecado, meus irmãos, ele traz consequências além de irreversíveis e irretomáveis. Muitas das vezes a consequência do pecado pode resultar até na perca da salvação. Muitas das vezes a consequência de um pecado pode resultar várias falhas na vida espiritual, conjugal, material. E muitas das vezes o pecado ele destrói, né, coisas que poderiam ser belas diante de Deus e diante dos homens. Bom, vamos lá. O tópico 1 está dizendo assim, ó, a derrota em Ai. Na aula passada nós falamos da vitória que Deus deu a Jericó, a Josué, né? A Jericó, olha eu. Na aula passada nós falamos da vitória que Deus deu a Josué aqui na terra de Jericó. Porém, eles seguiam avançando territórios para tomar toda a região que o Senhor o dara. Então, o próximo território que eles tomariam agora era a cidade de Ai, né? Então aqui nós temos Gilgal, temos Jericó, temos Jerusalém. Eles tomariam a cidade de Ai, né? E Josué estava animado, porque o povo estava andando, caminhando com ele, né? Estava seguindo ali os mandamentos que o Senhor dara. Eles acabaram de ter uma vitória empolgante ali em Jericó, então era motivo suficiente de estar felizes, contentes e motivados para lutar pela terra de Ai. Porém, uma surpresinha acontece aqui e a gente vai ver ao longo da lição. Olha só, o perigo do pecado. O triste episódio na tomada de Ai nos mostra que não há mais perigo para o crente do que o pecado. A iniquidade afasta de Deus e assim faz com que ficamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus tinha dito a Josué que não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Meus irmãos, assim como foi em Jericó, e assim como foi no começo da caminhada de Josué, o Senhor tinha dito para ele que era com ele. O Senhor falou para ele: Josué, ó, não tema, não te espante, esforce, eu vou ser contigo. E foi. Lá em Jericó, o Senhor também disse a mesma coisa para Josué: eis que vos tenho dado a Jericó. E o povo foi, tomou posse e, né, fizeram ali conforme o que o Senhor tinha dito a eles e deu muito certo. Tomaram a Jericó. E com essa mesma empolgação, com esse mesmo espírito de conquista, eles subiram para Ai.
Só que quando foi na tomada de Ai, teve uma situação que não foi muito boa, que foi o pecado de Acã, meus irmãos. Josué preparou o povo para subir o povo para a batalha de Ai. Porém, quando Josué foi, olha aqui, ó, versículo 2 do capítulo 7 está dizendo assim, ó: enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens de Ai que estava junto a Bet-Raven, do lado do oriente de Betel. Aqui, ó. Falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra de Ai. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. A mesma estratégia que ele tinha dado, o Senhor deu a ele em Jericó, de espiar Jericó, também deu a ele a Ai. O que acontece? Quando eles voltaram a Josué, eles falaram assim: Josué, ó, não precisa levar todo o povo. Vamos em poucas pessoas, porque a terra de Ai é pequena e vai ser fácil a gente tomar ela. O Senhor está conosco. Eles não são povos numerosos, a gente vai tomar Ai facilmente. Então nós já fizemos todo o espiato, todo o preparativo para nós tomarmos Ai. Ai é pequena, não precisa aglomerar o povo. Vamos devagarzinho, poucos homens, vamos tomar Ai. Subam aí uns 2.000 a 3.000 homens para nós tomarmos Ai. É o suficiente. Eles são poucos, vamos lá. Beleza. Josué fez conforme os espias falaram. Quando eles subiram a Ai, meus irmãos, eles foram em cerca de 3.000 homens. E eles tiveram uma decepção. Por quê? Os homens de Ai feriram eles, de maneira que eles precisaram virar as costas e fugir dali. Ou seja, Deus tinha falado com Josué que ia dar a terra de Ai para ele subir e tomar posse. Os espias falaram que não precisava de muita gente. E quando eles vão lutar, o que acontece? Eles perdem a batalha estrategicamente aqui na terra de Ai. Aí, meus irmãos, olha só o que diz aqui. Eles voltaram para lá de maneira que o seu coração se derreteu como água. Eles estavam feridos, frustrados e envergonhados. Versículo 6 está dizendo que Josué rasgou as suas vestes e prostrou diante do Senhor. Falou: mas Senhor, o Senhor não falou que o Senhor ia dar terra? O Senhor não falou que estava com a gente? O Senhor não falou que nós tomaríamos a terra de Ai? E o que aconteceu agora? O Senhor disse para ele: Josué, há pecado no meio de vós. Toma o anátema no meio de vós. O Senhor começou a revelar para Josué que tinha um pecado escondido no meio do povo. E por isso eles perderam a guerra entre Ai. Olha só, meus irmãos. E quem que fez esse tipo de pecado foi Acã, filho de Carmim. Meus irmãos, o pecado de Acã foi terrível, de maneira que ele foi chamado de anátema. Anátema significa excomungado, maldito, expulso, né? E olha só, a Bíblia diz que Acã furtou, roubou, né? E escondeu debaixo da sua tenda, meus irmãos, aquilo que ele tinha roubado. Ele roubou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro de 50 ciclos, tomou e escondeu debaixo da sua tenda. Cavou um buraco, colocou lá e ficou quietinho. E por causa do pecado de Ai, todo Israel, todos os hebreus padeceram. Por causa do pecado de um homem, eles foram à batalha, foram frustrados e envergonhados, de maneira que Josué rasgou as suas vestes, passou o pó sobre a sua cabeça num sinal de humilhação e clamou a Deus: mas Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que nós perdemos a batalha? Aí lá em Eclesiastes capítulo 12, meus irmãos, olha só o que a Bíblia fala. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer juízo toda obra, até o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando Acã peca aqui, o que ele faz? Ele esconde o seu pecado debaixo da tenda, escondeu materialmente, escondeu no mundo espiritual, não confessou, ficou quietinho.
O povo de Israel vai pelejar aqui em Ai, e é alvejado. Eles voltam, o líder Josué, olha a importância do posicionamento do líder. O líder Josué vai buscar Deus, mas Senhor, antes de sair para a batalha, o Senhor falou que era conosco, falou que ia dar-nos a terra de Ai. Nós tomamos Jericó e o Senhor ia dar a terra de Ai para nós. Chega lá, meu Senhor, nós somos surpreendidos. Viramos as costas, saímos correndo de uma cidade pequenininha. O que está acontecendo? Não. Há pecado no meio de vós, há um anátema. E aqui em Eclesiastes fala o quê? Deus há de trazer juízo, toda obra, quer seja bom, quer seja mal, até o que está encoberto. Deus foi afunilando até que Josué chegasse a Acã. E olha só, meus irmãos, qual foi o pecado de Acã? Acã roubou uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. E 50 ciclos cobiçou e tomou. Acã roubou, foi mexer onde não devia, foi tocar onde não devia. E por causa do pecado de um homem, toda a nação de Israel padeceu. Complicado, né, meus irmãos? E o que embolou nesse tipo de pecado? Esse tipo de pecado está aqui no 7:11, ó. Israel pecou, transgrediu a aliança que tinha feito com Deus. Tava tudo bonitinho. Saíram daqui do bosque de Sitim, eles foram lá, se recircuncidaram em Gilgal, porque nos 40 anos precisavam fazer esse ciclo de recircuncisão de novo, né? Depois estava tudo bonitinho, tomaram a Jericó, Deus estava se agradando deles. Quando chega para tomar a terra de Ai, eles dão uma mancada dessa. Aí olha só, meus irmãos, eles foram lá, Acã foi lá, roubou, transgrediu, ó. Primeiro pecado aqui, ó, pecou, transgrediu a minha aliança que lhes tinha ordenado. Versículo 11 do capítulo 7, ó. E tomaram do anátema e furtaram, mentiram debaixo da sua bagagem. E puseram debaixo da sua bagagem. Ô meus irmãos, isso aqui é muito complicado, porque lá no livro de Êxodo, abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Olha só o que Deus tinha falado para o povo lá atrás, ó. Lá quando Moisés ainda estava vivo. Êxodo capítulo 20, versículo de número 15. Não furtarás. O que Acã fez? Furtou. Aí olha só o que Deus tinha falado. Lá em João 8,44, olha só o que o Senhor fala acerca da mentira. Olha só. Quer ver? João 8,44. E Acã foi lá e fez tudo errado, meus irmãos. João capítulo 8, verso de número 44. Olha só o que fala aqui, ó. Ó. Vós tendes por pai ao diabo? E quereis satisfazer o desejo do vosso pai? Ele é homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Acã fez uma obra do inimigo, que era mentira. Então ele furtou, ele roubou e mentiu. Isso fez com que a consequência do pecado dele recaísse sobre todo o povo hebreu. Olha só, meus irmãos, como que o pecado atrasa a vida do cristão, como que o pecado atrasa os projetos de Deus na vida do povo. Aqui no subtópico 1, nós já falamos sobre a derrota em Ai, né? O perigo do pecado, o pecado de Acã, acabei de citar. Aí o motivo da derrota e a reação de Josué. A reação de Josué, meus irmãos, ele se prostrou em sinal de humilhação e falou: mas Senhor, por quê? Por que está acontecendo tudo isso? Por que nós perdemos a batalha? Aí o Senhor foi revelando para ele: olha, Acã tomou do anátema. Acã foi mexer aonde não era para ter mexido. E as consequências recaiu sobre todo o povo hebreu. Eles perderam a batalha. Pessoas morreram por causa do pecado de Acã, meus irmãos. Por causa da cobiça colocada no coração de Acã. Olha só, nós vemos que
o pecado ele atrapalha os planos de Deus para a vida do homem. Ele atrapalha os projetos de Deus para a vida do cristão. Uma vida em pecado, ela não prospera, meus irmãos. E por que que Deus não deu vitória para o povo? Poderia Deus ter julgado ali Acã e dado vitória para o povo, mas não. O Senhor penalizou todo o povo para que afunilasse e chegasse sobre Acã. Olha o que fala lá em Isaías 59:2 acerca do pecado. Quer ver, ó? Isaías capítulo 59, verso de número 2. Diz assim o texto: mas vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só, meus irmãos, o pecado ele afasta a relação do homem e de Deus. Porém a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, mas nós devemos entender, meus irmãos, que o pecado nos atrasa. O pecado ele quebra o nosso relacionamento com Deus. Foi o que aconteceu aqui. Quando Acã pecou, ele transgrediu a aliança do povo para com Deus e ele fez com que o Senhor se apartasse do povo, né? Desamparasse, deixasse o povo desassolado na batalha. Aí Josué se humilhou, Deus voltou a falar com eles. Minha ira se acendeu, Josué, porque tem um anátema do meio de vós, ele está ali, fez errado. Ele transgrediu e muitas pessoas morreram, meus irmãos. Morreram por causa do pecado de Acã. Acã pecou e os homens que subiram para a batalha, eles foram feridos, ó. Josué 7:5. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiam desde a porta até Sebarim e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Meus irmãos do céu, isso foi uma frustração para Josué. Então Josué volta, se humilha. Senhor, por quê? Porque há anátema no meio de vós. E o Senhor falou para Josué: olha, eu vou pegar a tribo, da tribo eu vou pegar a casa, da casa eu vou pegar o chefe da família, do chefe da família eu vou pegar o homem. E vou mostrar para você aonde é que está o erro. E o Senhor foi levando Josué, foi afunilando, para que Josué encontrasse aonde estava o pecado encoberto. A ira do Senhor se acendeu sobre Acã de um modo muito forte. Por quê, meus irmãos? Porque tudo estava ocorrendo bem. E ele levou a perder toda a nação de Israel. Olha só. Quando nós pecamos, não atrasa somente a nossa vida, mas atrasa também a vida daqueles que estão envolvidos ao nosso redor. Quando nós caímos, não cai somente a nossa vida, mas cai também aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós pecamos, o prejuízo do pecado não impacta só a nossa vida, mas impacta a tudo aquilo que nós estamos ligados. Por exemplo, um pai de família que é casado, quando ele peca, quando ele cai, quando ele destrói o seu casamento, a família perece com ele. Um jovem que está cheio de planos, quando ele, por motivo do pecado, peca e destrói os seus planos, aqueles que sonharam com ele caem também. O líder, quando ele tomba, aqueles que estão com ele tomba também. Então, meus irmãos, o pecado nos atrasa de uma forma muito ruim. As consequências do pecado, às vezes, são irreversíveis. Lá em Romanos 6:23 fala o quê? Pois o salário do pecado é a morte. Então, por isso que eu falo para nós, nessa manhã, que alguns danos do pecado são irreversíveis. Aqui, ó, Romanos 6:23, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Olha só, Acã pecou, não confessou o seu pecado, ficou escondido, Deus revelou. E Deus falou o quê? Olha, vai lá, pega esse anátema e queima ele a fogo.
destrói ele. Acã foi apedrejado, meus irmãos. E depois de apedrejado, atearam fogo nele e nos que estavam com ele. Olha só a consequência do pecado. Lá em 1 João 2,1 fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. Então, meus irmãos, se nós temos um advogado que é o nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente peca, nós precisamos recorrer a Ele. Precisamos confessar a Deus os nossos pecados. Precisamos buscar ajuda para nos libertar dos nossos pecados. Precisamos pedir ajuda, força para o Senhor, para cada vez mais purificarmos os nossos pecados. Temos aqui a aula de número 8, falando de Ai, né? Quando Josué consegue tomar aqui, ó, essa terra de Ai. Na parte 2 eu estava falando de confessar os nossos pecados para Deus, para que Deus não deixe cair a sua ira sobre nós. Foi o que aconteceu, meus irmãos. A ira do Senhor se acendeu contra o povo por causa de Acã, que ele cometeu mentira, roubou aquilo que era do anátema, não falou para Deus e acabou colocando os hebreus numa situação complicada, né? Como eu estava falando, o pecado nos traz medo, culpa e fuga, mas porém precisamos confessá-los a Deus, precisamos ter o ato de confissão ao Senhor. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu sobre Acã e que ele e sua família foram apedrejados e queimados no arraial. Olha só, meus irmãos, que situação complicada. Josué já vinha ganhando as frentes de batalha. Quando ele vai para Jericó, era muito difícil por ser uma fortaleza. Quando ele sobe para tomar a Ai, já era mais fácil, porque Ai não era uma cidade totalmente fortificada. Então para ele conquistar a terra de Ai era muito mais fácil do que ele conquistar as outras terras. Porém, meus irmãos, tinha uma dificuldade muito grande. Havia pecado no meio do povo e Acã tinha tomado do anátema aquilo que não era para mexer, aquilo que não era para pegar, né? E Josué volta frustrado, rasga suas vestes, passa o pó sobre a sua cabeça com um sinal de humilhação a Deus, para poder tomar de volta ali, com a graça de Deus, uma estratégia, uma retomada e destruir a Ai. Parece contraditório, porque Deus tinha falado para Josué que estava com ele, que ia dar vitória a ele. Porém, quando ele vai pelejar, o que acontece? Ai consegue dizimar os hebreus. Olha só que interessante. A estratégia que eles adotaram é ir até o arraial de Ai, para que os povos fizessem como fez aquela vez, fossem tocar os hebreus. E quando eles tocassem os hebreus, a cidade ficava deserta. Eles entrariam, ateariam fogo e tomariam a cidade. A estratégia de Deus, como está dizendo aqui, ó, no tópico de número 3, o inimigo confiante. Aí estava confiante de que os israelitas estavam temerosos e não conseguiriam mais voltar para lutar com eles. Meus irmãos, realmente os hebreus estavam com medos, estavam atônitos, mas o Senhor já tinha dito para Josué, ó, eu vou entregar eles nas tuas mãos. Eu vou entregar eles nas tuas mãos, porque essa terra é vossa, essa terra é sua. Porém, o medo não intimidou a coragem do líder Josué, não intimidou a vontade de Josué de fazer aquilo que o Senhor tinha dito a ele, de levar o povo até o local que ele tinha que levar. Então Josué pega, se enche de força e vamos lá para poder levar o povo para a tomada de Ai. Depois, a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha de Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes, a arca e outros tocando trombeta. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo. A estratégia seria uma emboscada. Meus irmãos, Deus ele não fica preso, limitado. Deus ele é antropomórfico. Ele se beneficia de várias estratégias. Lá em Jericó funcionou de um jeito, agora aqui em Ai funcionaria de outro. Deus estava dizendo para o povo armar uma emboscada contra os de Ai, e no meio dessa emboscada o Senhor daria vitória a eles. Porém, o Senhor
deu vitória a eles. Josué foi, santificou, colocou o povo em preparo novamente, expulsou colocou Acã ao anátema, amaldiçoou ele, tirou ele para fora, expulsou ele do arraial, santificou o povo novamente e foi para a batalha. O que acontece aqui? Deus dá vitória a Josué na frente de batalha contra Ai, porque ele estava fazendo segundo a vontade do Senhor. Depois, o que Josué faz aqui no subtópico 3, para nós fecharmos essa lição? Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal. Ali edificou um altar onde colocou pedras, uma cópia da lei de Moisés, com os oficiais hebreus à volta da arca, ao meio dos caminhos da montanha e as tribos e as encostas. Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Meus irmãos, este culto é um renovo de aliança que Josué estava fazendo do povo hebreu para com Deus. Olha só que interessante. Josué vai disputar lá em Ai, ele sofre uma emboscada dos de Ai, eles voltam, alguns homens foram feridos ao fio de espada, porém Josué se humilha diante de Deus, Deus mostra para ele onde está o erro, ele conserta o erro, vai, obtém vitória e depois ele faz um culto a Deus, ele oferece um culto a Deus. É interessante essa ideia do culto aqui, porque o culto, meus irmãos, nós não viemos a buscar, o culto nós viemos para trazer, para oferecer, para dar a Deus o nosso louvor. E nesse culto, Josué usou este culto para restauração. Ele fez o que o Senhor tinha dito para ele lá atrás: olha, não te aparte do livro da lei, que ele não se aparte da sua boca, e que este livro você medita nele de dia e de noite. Era o que Josué fez. Ele trouxe o povo para ler a lei novamente, ele trouxe o povo para restaurar a confiança com Deus, restaurar o relacionamento com Deus e restaurar o convívio com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta aí, ó. Talvez você tá igual o Josué lutando contra Ai. Como que tá a sua vida diante de Deus? Como que tá o teu coração diante de Deus? Como que tá a tua casa aí diante de Deus, essa sua casa aí diante de Deus? Você tá precisando, será que fazer um culto aí para restaurar essa aliança com Deus? Será que tá precisando conversar com Deus mais de perto? Como que você, talvez você já perdeu algumas batalhas, ganhou outras, mas está precisando de um cultinho aí, um culto de restauração, um culto de buscar a lei novamente, um culto de ler a palavra novamente, um culto para sentir a presença de Deus como você sentia novamente. Então eu quero te convidar aí, olha aqui para mim, eu quero te convidar para você restaurar a sua aliança com Deus. E tenha certeza que esse Ai aí, essa cidade de Ai, não vai ser a primeira nem a última batalha que você vai vivenciar, mas será a primeira ou a última de muitas que Deus vai te fazer mais do que vencedor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa TBD, possa te dar graça, força, paz, para que você consiga gerenciar os projetos de Deus na sua vida. Fiquem com Deus, obrigado por estar aqui comigo para mais uma EBD. Deus abençoe, não perca a aula de número 9, que está muito boa também, viu? Deus abençoe, tchau!